procuro esse programa Direito de Antena, essa tribuna popular da cidadania, para apresentar uma planilha onde o jornalismo investigativo propõe para que toda a população de Brasília, a população brasileira, a população do mundo, junte-se a esse projeto, a esse programa, a esse indicativo de um indulto popular da cidadania para o presidente Lula. Para chegar a esta conclusão, o jornalismo investigativo pesquisou em todas as bases científicas, ideológicas, econômicas, sociológicas, os fundamentos que levam a esse indicativo. Em primeiro plano, considerando que trata-se de um estadista de primeira linha, considerado o maior estadista da atualidade, o ex-presidente Lula, pela sua competência, pelas suas qualidades como gestor público. É bom repetir que foi o primeiro, nesses 500 anos, o primeiro cidadão, o primeiro técnico, o primeiro especialista, o primeiro cidadão dedicado à causa dos povos da América Latina e do Caribe. Quando ele apresentou o seu projeto de construção de uma hegemonia política, econômica, comercial para esses países. Levando em conta que este grande estadista iniciou o que sempre já se repete, já é reconhecido no mundo todo, a nova geopolítica para os países para a África, para a Índia, a China, a Rússia e países árabes. Este grande estadista, que encontra-se atualmente nas mãos do Ministério Público, nas mãos Sérgio Moro, na mão da Polícia Federal, esse estadista é de uma competência incomum, porque ele conseguiu, dentro do seu processo histórico, ele conseguiu consolidar na praxe a democracia participativa baseada nos conselhos. E essa democracia participativa baseada nos conselhos é o exemplo que atualmente que a Coreia do Norte já está começando a ceder à ditadura do proletariado, a China vai ceder, os países de esquerda vão ceder, porque ele mostrou que é possível que a sociedade humana consiga sair de todos esses modelos de administração, que o modelo capitalista, esse modelo que está no Ocidente, e os países chamados que estão tentando, no início da construção do socialismo crítico, que ainda se encontra na ditadura do proletariado, que foi o Brasil, foram os intelectuais, foram os professores, foram os camponeses que desenvolveram essa praxe, essas entidades e todas essas organizações que conseguiram criar, construir, não um modelo, mas consigo construir essa praxe de salto qualitativo dentro do processo econômico, dentro do processo de distribuição das riquezas no planeta, distribuição para todas as classes, para todas as categorias, e não mais aquele processo que se fazia um salto qualitativo, mas que se mantinha estanque, o Estado sobre ferros. Baseados nessas constantes é que tomo essa iniciativa, falando como jornalista, na área investigativa, que esta prisão do ex-presidente Lula é uma prisão inconsistente. Inconsistente por quê? Porque é bom explicar
que o que está havendo é uma distorção na construção do Ministério Público. O Ministério Público que começou há centenas de dias, de anos atrás, nos anos 50, mas vamos falar do Ministério Público nos anos de 1895, quando ele começou a construir, a montar o seu estatuto. Ocorre que durante a instalação, a montagem desse estatuto, no seu Conselho Fiscal foi tirado do mapa a presença de juiz, de advogado, de qualquer representante das ONGs, de qualquer representante das forças populares, de qualquer representante da sociedade civil, de qualquer representante das forças militares, das forças políticas, das forças investigativas e das forças culturais. Ocorre que, a partir desse momento, esse Ministério Público ele começou a operar em todas as 5.570, todos os 5.570 municípios do Brasil. Ele começou a fazer um gerenciamento da atividade cultural, política, porque ele tomou as normas de direitos humanos, as normas de XX da modernidade, mas ele estava calçado com botas de ferro, e esse Ministério Público se transformou numa Gestapo, porque a presença da cidadania, a presença de um representante das forças populares, de toda a sociedade brasileira, a presença dos representantes não estava ali nos seus documentos, porque seu Conselho Fiscal não abriu a brecha. Agora, eu pergunto hoje, o que seria do Brasil se, no presente momento, nesses anos de 85 para cá, não tivesse um senador, Paim? Que o senador Paim, ele tomou a causa das ONGs, ela tomou a causa dos afrodescendentes, ele tomou a causa das religiões, ele tomou a causa dessa sociedade, dessa grande população. Então, o senador Paim, quando acontecia qualquer coisa de desmando contra essas entidades, MST, religiões, ele estava ali presente e está presente. Eu me lembro que, repetindo, que a esposa do Fernando Henrique Cardoso assinou um manifesto contra as cotas para os afrodescendentes. Ele assinou as cotas, eu tomei conhecimento imediatamente disso, com um jornalista investigativo, fui no gabinete dele, ele já estava montando uma reunião da cidadania, onde foi apresentado, eu apresentei, baseado na teoria do valor de Marx, baseado em outras teorias econômicas, mostrando que era um erro crasso ela assinar um manifesto com intelectuais brasileiros e com dono de escolas do Rio de Janeiro contra as cotas nas universidades. E a partir dali foi esse senador que deu todo apoio e levamos até esse documento ao Supremo, que serviu de reforço para para dar sustentação e quebrar essa coisa que tinha que ser de responsabilidade do Ministério Público, porque se no seu Conselho Fiscal tivesse juízes, advogados representando essas categorias. Ocorre que, da mesma forma, sentimos que o que seria do Brasil? O que seria do Brasil se o Brasil não tivesse o tropicalismo de Gilberto Gil, que durante o governo da democracia participativa mandou identificar todos os pontos de cultura do Brasil. Todos os pontos de cultura do Brasil. Da mesma forma, a partir desses pontos, que é um ponto de integração com as culturas, esses pontos que marcam a integração, é a mesma coisa do que foi feito na literatura, de Guimarães Rosa, que ele pegou a literatura acadêmica clássica e fundiu com a literatura popular, com o grande músico que nós temos, que pegou as partituras clássicas e fundiu com as partituras populares. Então, são esses encontros que aconteceu, inclusive, em muitas partes do mundo, como personagens estudiosos, fundiu as culturas da Ásia,
da pré-modernidade com as culturas ocidentais. Mas o ponto que nós estamos nos referindo é que existe uma variável em que o presidente da República, ele pode agora, e ele precisa fazer isso, dar um indulto pela graça. Ele tem a Constituição, artigo 107, e tem outros artigos 17, 82, pode olhar a Constituição, só clicar, que trata do indulto. Ele pode dar a graça hoje, dar o indulto agora ao ex-presidente Lula, como eu estou propondo, nós estamos propondo, o jornalismo investigativo, se ele não quiser sair por aí, nós estamos propondo esse indulto popular da cidadania. Estamos convocando toda a população do Brasil, porque a presença do ex-presidente Lula no cenário da política nessa eleição vai ser determinante. Não é que a esquerda venceu, que Lula venceu, é no sentido de trazer a riqueza para o povo brasileiro, porque nós estamos passando pelo chicote ainda da máquina lá de fora. Olha o exemplo que nós temos aí. Nós temos o exemplo aí que nós estamos perdendo a nossa identidade, totalmente a identidade. O que é que está acontecendo com o Ministério Público? Ele está dominando toda a jurisprudência brasileira. O Superior Tribunal de Justiça, todos os segmentos. Você vê que a Polícia Federal anunciou ontem que não podia continuar mantendo a presença do presidente Lula, porque aquele espaço, a logística dele, aquele espaço é de mobilidade que as pessoas estão. O que é que o Ministério Público chegou com seu sapato de ferro e disse, não, o presidente Lula vai continuar preso aí. O que é que está acontecendo? O Sérgio Moro não queria aceitar as últimas delações do Palhoça. Por quê? Porque era inconsistente. Teoriza Vasque, mesmo 24 horas antes de morrer, ele estava contestando essa delação premiada, induzida. O Sérgio Moro não quis aceitar. O Ministério Público agora pega o Palhoça e coloca na mão da Polícia Federal para o procedimento dessa delação premiada induzida. Então, ele está pisando. Tem que ter respeitabilidade pela Polícia Federal, é uma das melhores polícias federais do mundo. Ela está muito equipada, está fazendo um papel brilhante, prendendo verdadeiros corruptos, está empurrando o país para frente, mas o Ministério Público se tornou o títere, se tornou a Gestapo do Brasil, como Hitler, como Mussolini, como o próprio Stalin usou essa mecânica de não permitir que os representantes das classes populares, o representante da cidadania se pronuncie e que esteja ali dentro desse gancho. Finalizando, neste momento, estamos convocando toda a tropa brasileira das Forças Armadas, toda a tropa brasileira, para se manifestar no movimento de obediência civil, não é desobediência, porque é um escândalo que o terceiro sargento dos exércitos ganhe 6.300, que o tenente do exército ganhe 8.500 reais, enquanto um motorista do Detran ganha 18 mil, que um professor da universidade como a UNB e as universidades do Brasil, um professor universitário, um clássico, está fazendo um salário abaixo de 15 mil reais. É uma vergonha e nós precisamos pegar o nosso ferro que está sendo transformado em carvão pré-fabricado, vendido a preço de bagatela para os Estados Unidos, que transforma em aço e que está enriquecendo cada vez mais os Estados Unidos, e nós estamos na falência. Botar trilhões na mão das Forças Armadas para tomar conta dos novos estados da Amazônia. É essa a nossa opinião, e esse indulto tem que sair, e depende de todos nós, nas ruas, movimentando e buscando a liberdade imediata do digníssimo ex-presidente Lula.